boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, começando muito bem a semana. Tô trazendo um entrevistado aqui que já esteve comigo, mas ele esteve como ator. Hoje ele está como terapeuta. Muito bem-vindo, Roger Rodrigues. Que legal estar aqui. Felicidade. Tô aqui tentando fazê-lo virar comunicador da Vibe. Você está conseguindo, Ai, muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui com você, conectado com você. Eu gosto dessa sua energia, dessa sua frequência. Igual você falou, já começar segunda-feira pra cima. Porque você sabe que a gente tem às vezes uma memóriazinha de que só tem o sextou. Né? O segundou é maravilhoso. Eu sou desses aí. Às vezes a gente acorda meio assim, tá, mas vai pra vida. É porque é uma memória. É vida. É a memória que a gente traz. É a memória do fantástico. É a memória do fantástico. Mas assim, a memória que a gente tem de que trabalhar é algo que não é gostoso e não é prazeroso. Mas a gente tá gostando, Tamo não tá? junto. Então tá bom. O Roger Rodrigues, ele é reprogramador da consciência sistêmica. Ele fez todo um estudo, ele é um terapeuta, ele vai explicar tudo isso pra gente, por isso que é com esse nome, ele tinha que estar aqui, né? Não é? Reprogramador da consciência sistêmica, que tem muito a ver com a gente. Você nos acompanha em 95,7 FM, 660 AM e pelo site vibemundialfm.com.br, você vai direto também ou para nos ouvir por lá ou para o nosso YouTube. Estamos ao vivo. Uau, ao vivo. Não é? É tão mais gostoso ao vivo. Não é verdade? Ele fica me olhando aqui, ó, a câmera tá ali. Você podia estar olhando para o ouvinte. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui falando com vocês. O Roger é incrível aqui, super alto astral. Essa entrevista vai ser bem gostosa e informativa. E eu já quero começar entendendo esse termo, reprogramador da consciência sistêmica. O que você quer transmitir com este teu trabalho? Porque é um trabalho com este nome todo imponente, profundo. Todo profundo. Não ia falar imponente, não, ia falar profundo. Profundo. Porque é da consciência sistêmica, então não é só a minha consciência. Isso, Samira. Tem uma consciência anterior. Isso. O meu trabalho é muito conectado com a constelação sistêmica para as pessoas que conhecem. O que é esse trabalho? A gente é metade papai, metade mamãe. 23 cromossomos de papai, 23 cromossomos de mamãe. E a gente traz informações no nosso DNA de toda essa galera que veio para trás. 8 gerações, 4.096 pessoas. Então, olha que incrível. Olha quantas possibilidades a gente traz dentro do nosso DNA. Como dizem, um universo de possibilidades. Um universo de possibilidades. E muitas vezes a gente não conhece de onde veio. Não. Tudo isso. Então, tipo, a origem deles, né, de um outro continente, de um outro país, ou do Brasil mesmo. Quem foram essas pessoas? Se elas tiveram escolhas? Como é que se a vida delas foi leve? E o que é bacana? O que elas mais querem, né? Tudo que foi duro para elas pode ser leve para a gente. Porque a gente vive. Então, o melhor jeito de a gente homenagear a nossa ancestralidade é tornando a nossa vida mais leve e feliz. E a gente faz esse espírito anterior leve também? Esse espírito ancestral? Sim, a gente cura toda a nossa ancestralidade. O que foi dor para eles é solução para a gente. Então, por exemplo, alguém que não teve uma liberdade profissional, alguém que gostaria de trabalhar no rádio, como você, ser uma comunicadora, não teve coragem de falar sobre isso, achava que se exporia demais. Então, quando você realiza um sonho seu, né, quando você se realiza profissionalmente, principalmente sendo mulher, você traz voz para todas essas mulheres do seu sistema. Então, todas as mulheres fica interessante para elas se comunicarem, se expressarem, falarem. Todas que vêm pela frente, é um caminho aberto para elas. É como se eu tivesse curado. Isso, você curou. As próximas gerações. Isso. Né? De exatamente. Mulheres que não tinham voz na minha família, por exemplo. Isso, exatamente. Estamos olhando para a família. Estamos olhando para a família o tempo inteiro. O feminino é o sucesso e o masculino é a força. Então, por exemplo, a função feminina bem realizada é a prosperidade. Se a gente não consegue, não está prosperando, é que a gente está com alguma coisa que precisa ser olhada da função feminina. Se a gente não tem força, sabe aquelas pessoas que ficam na tentativa e erro, aquelas pessoas que não vão para frente, é o masculino que está emperrado. Então é legal a gente olhar com amor para isso. Sabe, porque às vezes, o que pega? Os excluídos. Né? Então, por exemplo, vovô Antônio foi para a guerra e morreu. Vovô Antônio virou um herói.
Tio José foi para a guerra, voltou sem as 2 pernas. Ele é um problema, ele é um excluído. Só que todos pertencem à nossa família. A gente está na família certa. Então os pais, muitas vezes hoje em dia, eles se questionam muito, né, como treinar o filho, como educá-lo. Se ele já traz a consciência de que ele é o pai certo e a mãe certa, ou num casal de iguais eles são os certos, tá tudo certo. É como se você já soubesse o que aquela criança vai precisar para a caminhada dela. E esses pais tendo esse conhecimento hoje de constelação, de todo o sistema, esse filho, ele não vai ser aquele filho mimado que todo mundo fala, né? A criança de hoje é toda mimada. Existe um discurso coletivo que a gente está criando uma geração de mimados. Isso. Mas é um discurso coletivo isso, né? Porque assim, ó, talvez eu acho que a gente vem da mesma geração, onde existia uma disciplina e algumas coisas que tinham que ser cumpridas, né? E aí eu acho que houve uma distorção até dessa palavra, alguma coisa assim, que é a questão de frustrar. É muito importante a gente aprender a frustrar desde pequeno. Então, um pai tem que... Eu falo que o pai ele não tem que proteger o filho, ele tem que treinar o filho para a vida. E é diferente você proteger o seu filho e você treinar ele para a vida. Quando eu treino meu filho para a vida, eu já treino para isso. Para frustrar, para entender que o conhecimento liberta. Quando eu conheço, eu não dependo. Né? Então, quanto mais conhecimento eu vou buscar na minha vida, menos eu me torno dependente na minha vida. E aí eu vou sendo livre. O foco do meu trabalho é tornar segura a nossa identidade. É você ser segura como Samira, como tudo que passa na sua cabeça. Entende? Tudo que eu tenho consciência. Isso, tudo que você tem consciência. Que tudo que está na minha consciência não me machuque. Isso. E nem do seu inconsciente. E como que eu trabalho esse meu inconsciente? Então, é aquilo que a gente estava conversando. O consciente é 5%, que é isso que a gente fala. A gente estava conversando antes. Rolou um papinho. Ele já está misturando aqui. O 5%. Isso, consciente. E 95% inconsciente que a gente não tem acesso. E de que forma você me faz ter acesso, por exemplo, a um medo? A gente vai olhar. Eu uso alguns elementos, né? Então, bonequinhos, pedrinhas. Por quê? Enquanto a gente não dribla o consciente, né, e a nossa mente, porque ela vai sempre querer proteger a gente. Não vamos mexer nesse assunto. Né? Aquela coisa que faz a gente ter do dia pelo mesmo caminho. Me deixa quietinha aqui, não mexe com isso. Ter medo do novo. Medo do novo. Medo de se relacionar. Nem vamos entrar nesse assunto. Vamos sim, porque as pessoas estão fazendo muitos questionamentos aqui no ar a respeito de amor, a respeito de relacionamentos. Quando a gente olha para um relacionamento que tá lá, mas está adormecido, tem uma questão ali a ser tratada. E para mim ainda volta um pouquinho. Precisa ver se é seguro nesse sistema familiar amar. Então, por exemplo, será que meus pais se permitiram amar? Meus avós, meus bisavós? Se eu venho de um sistema de que a percepção de amor não é o que eu entendo como amor, eu não consigo amar. Aí você traz essa informação para o sistema. Isso. Porque assim, de bate pronto, eu vou falar para você, é claro que eu quero amar, é claro que eu sei amar, mas talvez não. Talvez não do jeito que seja interessante para mim a caminhada. Talvez eu vá repetir a história do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e assim vai. Só que é seguro o Roger amar do jeito que faz sentido para ele. Então, quanto mais... Então, normalmente, quando uma pessoa traz para mim essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a pessoa se amar. Porque, por exemplo, se eu estou carente e vou para o mercado carente, tem grandes chances, é tudo ressonância, de eu encontrar uma pessoa carente. E aí, assim, aí tem a paixão. A paixão é uma projeção, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente não está enxergando a pessoa. A gente está enxergando uma projeção do que talvez falte na gente. E é muito consequente de chegar a algo que eu não vá gostar. Então, o primeiro ponto, eu acho, é a gente se olhar, né? Entender em que momento que eu estou da minha vida, o que tem valor hoje para mim. É mais assim, o que eu preciso do que eu quero. A gente, às vezes, vai muito pro querer. Né? E o querer é muito infantil. Sabe aqueles, eu quero isso, mas o que eu estou disposto a fazer por isso? Então é sair um pouco só do querer
E o que eu estou disposto a fazer e ser, primeiro para mim, para que eu possa me curar, vamos dizer assim, ou ter uma clareza do que é importante para mim, para eu achar alguém igual. Você, terapeuta, vai facilitar esse olhar. Exato. Mas quando a gente olha as pedras, os bonecos, esse movimento todo dentro de um sistema, e eu estou olhando de fora, eu consigo ter uma noção muito melhor do que está acontecendo com a minha vida. Você resolveu o meu trabalho. Esse é o meu trabalho, te mostrar de fora o que está dentro. Porque normalmente a gente vai poder Isso. enxergar direito o que está acontecendo Isso. aqui dentro Isso. quando eu dou um passo para trás e me observo. Maravilhoso, é isso aí. É a observação. Por exemplo, é o que você está falando. Por exemplo, a gente vai colocar o bonequinho. Provavelmente uma pessoa que não está alinhada com amor, os bonequinhos não se olham. Então faz de conta que... Tem sentido. Então, por exemplo, eu vou colocar você aqui, aí você vai colocar tipo o amor de costas. Aí eu vou falar, Samir, ó, como é que você quer arrumar alguém se você não está disposto a olhar para o amor? Entende? Entendi. Você sabe que quando uma pessoa foi me atender, tem a constelação sistêmica que é parecida com o meu trabalho, e ela trabalhava na água, que é bem legal, um jeito bem interessante de fazer. E aí eu tenho 3 cachorros. E aí saiu disso, que eu tinha que... Eles dormem comigo. Justamente diz que se eu botar os meus cachorros na casinha do cachorro, foram bonitinhos todos para a caixinha na água. Entendeu? Porque é isso, é um lugar ocupado. Entende? Então, se eu não tenho clareza disso, é a mesma coisa um casal. Eu entendi, você entendeu? Eu entendi. Papo de maluco, né? Mas isso que é legal, né? Mas você entendeu? Que Às os cachorros, eles têm que dormir em outra cabine. menos. Mais ou menos. Eles talvez não tenham entendido tudo. Isso Entendi. Aí, é isso aí. Mas é muito isso. Agora, se a gente estiver, por exemplo, olhando para o dinheiro, né? Tô olhando para o dinheiro. Outro assunto importante. Se for um casal, e aquele casal, de repente, não tem amor, mas tem dinheiro. Aí precisa ver o que é importante para ele. Isso. Precisa ver o que é importante para ele. O dinheiro é outra coisa muito interessante, porque todo mundo traz essa coisa do dinheiro, né? Todo mundo, claro que eu quero, eu sou próspero. E aí a hora que a gente coloca no campo, igual você falou, aí eu peço para a pessoa falar, coloca esse bonequinho. E eu não falo para o cliente o que é o boneco, justamente para não condicionar. Né? Então coloca você aqui, coloca a prosperidade. E aí, às vezes, traz algo que é totalmente ao contrário. De repente, tipo, o dinheiro é uma coisa de dor para a pessoa. E aí, então, se o dinheiro é algo de dor, por exemplo, uma família que passou... a nossa primeira infância é um lugar muito importante também, né? Do 0 aos 7 anos. Então, por exemplo, se foi uma época escassa, que eu, por exemplo, venho de uma família que meu pai chegava às 18 horas em casa. E era uma coisa até que emblemática. Olha, a hora que seu pai chega em casa, né, não vai fazer barulho, não vai... Então, o que eu já li? Que trabalho é algo muito ruim e cansativo. Porque imagina, uma pessoa que não pode ser acessada, que lugar é esse que não ele vai... enche o saco dele, Isso. porque ele vai descansar, porque ele trabalhou o dia todo. Então, você percebe que eu cresço já entendendo que trabalho é o quê? Aí outra coisa, aí o dinheiro, às vezes a família passou por muita dificuldade financeira, era de escolhas, né, ou isso ou aquilo, né, se a gente for olhar para nossa ancestralidade era isso, era questão de sobrevivência, né, muitos filhos, poucas oportunidades, e aí como que eu vou prosperar? Como que eu vou gastar R$2.000 numa obra de arte? A prosperidade vem do pai? Da mãe. Da mãe? Da mãe. O sucesso e a prosperidade vem da mãe. Vem da mãe também. E aí é o jeito que eu olho para isso, não como foi a vida dela. Porque tem gente, por exemplo, que não conheceu a mãe, por exemplo. Sim. E aí o jeito, quanto mais rápido eu entendo como é a minha vida e aceito, mais a minha vida flui. Isso que você estava falando para mim, que é a verdade, eu tenho que olhar para todo o meu sistema e entender qual é a minha verdade. Exatamente. Para onde você olha, né? Então, por exemplo, eu coloco os sonhos. Tem tanta gente, Samira, que se perdeu dos sonhos. Tem gente que não tem mais sonhos. Parece uma coisa tão falar, imagina. De verdade, de bate pronto, tem gente que não consegue responder qual é o seu sonho hoje. Então, quem não sonha não realiza, não né? Realiza. Porque não tem sonho. Que sentido tem a vida? E o que é legal? Tudo que passa na nossa cabeça tem a possibilidade de acontecer. Tudo que passa na nossa cabeça tem a possibilidade de acontecer. E por que não acontece? Porque a gente atrapalha. A gente que bloqueia. É a gente que bloqueia. Então, por exemplo, eu nunca vou ser dentista, eu nunca vou ser veterinário, nada disso. Então, tudo que passa tem condições. Então, é eu saber acessar. E todo mundo na família teve talentos.
né? Então, por exemplo, qual era o talento do meu avô materno? Qual era o talento da minha avó? Qual era o talento do meu bisavô? Em termos matematicamente grosseiros, né? A gente é 50% mamãe, 50% papai, 25% cada vovô e 12,5% nossos bisavós, que são pessoas que a gente nem imagina quem são. E aí, quando eu coloco no campo, né, eu conecto com essa história, trago pertencimento, eu abro. Não tem nada de espiritual, é muito importante refrisar isso. É consciência. Quando eu abro a consciência, né, a totalidade, eu ensino um exercício que assim, a gente coloca, que isso todo mundo pode fazer, colocar o papai no ombro direito, mamãe no ombro esquerdo e abrindo a galera para trás. Só de você já fazer isso, parece que já conecta algo incrível para o que a gente precisa seguir. E hoje você pode estar fazendo todo um trabalho que o teu tataravô queria ter feito. Exatamente. Isso, aí é lindo. Aí aí você está honrando. Isso aí. Sem você saber. Isso aí. Que é o mais importante. Quando eu honro a minha história e não nego e nem luto contra, mais força eu tenho para ir na minha vida. E quando eu aceito todas as dificuldades que vieram antes... São liberadas. São liberadas. Exatamente. Inclusive Saúde é a mesma... para eles e para os próximos. Isso, saúde também. Porque é muito fácil a gente se enroscar com o problema de saúde dos nossos pais. Por exemplo, meu pai é diabético, minha mãe é diabético. Por pertencimento eu vou desenvolver o diabetes. E não precisa. Por exemplo, papai faliu. Não preciso falir. Só que assim, é algo... É tão forte... por isso que está no inconsciente, que a gente não percebe. Então, por exemplo, a gente está num relacionamento legal, está prosperando, só que enquanto a gente não inviabiliza isso, parece que a gente está desonrando o nosso sistema. Portanto, o que é seguro? Quando a gente se torna adulto. Receber o que papai e mamãe tinham de disponíveis para nos dar e ir para a nossa vida. Mas isso acontece também, Roger, independente dessa faixa do 0 ao 7. O do 7 aos 14 também eu carrego informações que vão ficando no meu inconsciente e o resto da vida, o que aconteceu comigo ontem e eu já não lembro e só ficou registrado também, né? Sim, e o que pega? O que traz emoção. Então, por exemplo, se você me perguntar, Roger, me conta alguma coisa dos teus 8 anos. E precisamente eu não vou saber lembrar, mas se eu for para uma emoção, por exemplo, a 4ª série é um lugar maravilhoso. Então, um dia na 4ª série estava eu sentadinho lá, eu fui levantar minha mão para fazer uma pergunta, a professora não olhou, alguém riu da minha cara. Traumatizou, nunca mais eu me exponho. Por isso que você virou ator? Por isso que eu virei ator, né? Porque eu falei, eu vou resolver o trauma da 4ª série. Você nem sabia disso. É isso. Porque a gente não percebe. É a mesma coisa na primeira fase da criança. Quando ela vai lá e faz o cocô, que ela vem trazer para mostrar. Então, o que a gente tem que fazer? Porque é a primeira produção da criança. Se eu já breco, pronto, ela não produz mais nada. E assim, aí a gente fica meio doidão, né, como terapeuta. Então, quando eu tô na rua, num parque, correndo, eu fico olhando a situação e falo, olha um trauma aqui, é um trauma nascendo ali. Porque é isso. Pira, né? Pira. Porque é isso. Tudo que a gente reprime, né, não tem como botar embaixo do tapete. E o terapeuta consegue enxergar isso à distância, né? Isso. Precisa de uma visão de fora. Sozinho a gente não consegue ver algumas coisas da nossa vida. Não faz nada, como eu não consigo ser o terapeuta de ninguém da minha família, porque eu sou envolvido emocionalmente. Aí eu indico algum colega. Aí até é ético, né? Não, mas porque eu tô envolvido. Passa pro lado. Isso, passa pro lado. Então é isso. Precisa de alguém com um olhar de fora, que você se sinta confortável, né, para você. E é isso, as pessoas às vezes falam para mim assim, eu vou te procurar, mas eu não sei o que falar, não sei. Deixa fluir. Deixa falar, não precisa falar. Não precisa, isso aí, não precisa. Não precisa falar. Eu ensino, né, a minha técnica, eu dou aula disso. É o que eu falo para eles, eu ensino todas as minhas técnicas. Normalmente, os aprendizes têm que se tornar melhores que os mestres. Eu falo, eu quero vocês todos muito melhores do que eu. Mas assim, quando sentar uma pessoa na sua frente, ou online, né, que tem muita coisa online, olha para ela, respira com ela, se conecta com ela e o resto flui. Porque também, quando você faz isso, não tem o julgamento. Né? Isso. Preciso me conectar com você. Sem a gente se conectar, eu não tenho como a gente interagir. Como é que a gente cria intimidade com alguma pessoa? Conhecendo. Né? Como a gente cria intimidade com o divino? Conhecendo. Então, se eu não me conheço, eu não tenho intimidade nem comigo mesmo. Sim. E você utiliza algumas perguntas corretas, assim, já formuladinhas para que você chegue ao início do tratamento? Tem algumas chaves, né? É o que eu te falei. Primeiro eu preciso entender que... E ele ensina, vocês ouviram, né? Eu ensino. Terapeutas, atenção. Terapeutas, atenção. Tem alguns caminhos, né? Que a gente começa a investigar, né? Eu preciso ver o que a pessoa me dá.
Né? Se a pessoa está muito... Por exemplo, eu já atendi uma pessoa em depressão profunda em Portugal. Então eu não tinha nem como mostrar bonequinho, nada, que ela não levantava nem da cama. Então eu só ligava para ela, tô por aqui. Se você estiver a fim de falar alguma coisa, a gente conversa. Vamos ouvir uma música? Aí eu botava a música. E aí a gente vai arrancando. Mas assim, a treta toda... A treta é ótimo. E mamãe. Essa é a treta. A treta é papai e mamãe. A treta Mas é papai e existe mamãe. também uma relação energética, né? Sim. Que flui na hora e permite com Isso. que esse campo se abra, independente de estar presencial ou online. Isso, e já encaminhando essa pergunta que você fez, que é maravilhosa. Eu preciso entender o que funciona para você. Então, por exemplo, se é uma pessoa muito racional, não tem como eu ir logo pro espiritual. Porque ela vai ficar me olhando e vai falar... Não Se eu acredita? quisesse isso, eu ia me confessar, não é assim? Ela não... Só falta isso, essa. exatamente. É porque ela não vai acreditar em uma palavra que eu falar. Ela vai achar que é uma pura bobagem. E a mesma coisa, alguém que é muito espiritual e eu ir para coisas muito concretas. Né? Então é aquele papo, eu preciso entender com quem que eu tô falando. Para mim, aquilo que você falou, é para me conectar. Se eu não me conecto, não rola. Então precisa muito que a pessoa se sinta extremamente confortável para a gente olhar. E assim... O maior da história é o sistema da pessoa. Porque ela vai falar muito pouco, o sistema que vai mostrar. É isso aí, matou a pau. É isso aí. Não é? É isso aí. Eu acho que isso é tão importante, eu acho tão lindo olhar para a nossa origem. Para a constelação sistêmica, que é uma constelação, né? É como isso se a aí. gente tivesse... É isso aí. Eu estive agora fazendo uma viagem, fui na Europa e eu tinha uma coisa... eu sempre aprendi que eu era descendente de português, espanhol e italiano. Só que na minha alma eu tinha uma coisa muito grande com a França, sabe? E aí eu fui olhar para isso. Só que assim, ninguém nunca quis falar, ninguém nunca olhou. E quando eu abro essa possibilidade, porque é o que você falou do julgamento. Se eu julgo, eu fecho. Agora, quando eu abro, peraí, eu quero ver se eu tenho alguma conexão com a África, alguém da minha família africana. Eu abro uma cultura, eu abro uma origem. Quando eu olho para algum lugar da Europa, da Ásia. Então, quanto mais eu expando, que é isso que eu gosto de fazer com as pessoas, expandir. E são infinitas possibilidades. Por exemplo... Você descobriu alguma coisa na França? Descobri. Olha lá, descobriu. A coisa do artístico é de lá. Olha lá. Quando a gente abre todas essas possibilidades... Por exemplo, o homem hoje, a gente está vivendo uma cultura de que o homem, com essa coisa do feminismo, que é super importante, eu não olho ninguém como diferente, mas assim, o homem está ficando adolescente, ele está indo essa coisa do futebol, do videogame, o homem e a mulher para andar juntos, são iguais, né? E muitas mulheres, eu já falei isso aqui várias vezes, muitas falas nossas excluímos os homens do sistema. Isso aí. E excluiu, perdeu força. Excluiu, perdeu força. Isso por aí isso também os assim, problemas, Roger Rodrigues. não é? Por isso as questões de relacionamento tão fortes nos dias atuais. Não precisa nem falar, você já respondeu. Acabou o programa, Acabou bebê. Acabou o programa, um beijo. Quem quiser contato com o Roger, quem quiser fazer curso, passar por atendimento, te seguir no Instagram, conhecer teu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Claro que eu gosto muito de prosperar com o meu trabalho, mas eu amo o meu trabalho. Então é @RogerRodriguesOficial, meu Instagram. Acho que é a forma mais fácil de me achar. Manda um direct que a gente já bate um papo, eu tento entender qual que é a sua questão. Ele responde todo mundo. Todo mundo. Eu adoro isso. Eu acho que eu gosto muito de gente, né? E aí quem não gosta de gente não vai ser terapeuta. Isso. Eu quero entender. Falo, nossa, quem é essa Mira? É isso. E eu acho tão legal porque todo mundo é aprovado, sabe? É seguro a gente ser a gente. A gente só precisa dar uma mexidinha. É só dar uma mexidinha. Toca aqui de novo. Amém. Obrigado, eu tá? Também. Amo muito você eu também. E respeito muito o seu trabalho. Obrigada, querido. Volte sempre, viu? Eu falar, volte sempre, amanhã ele tá aqui de novo. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu conversei com o Roger Rodrigues. Sigam no Instagram, @RogerRodriguesOficial. Todos os contatos estão lá, vocês podem bater um papo. É esse cara super divertido, despojado. Aqui aprendi bastante com você hoje, viu? Mais ainda. Com certeza. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, estaremos aqui mais uma vez ao vivo com você. Um grande beijo e até lá.